Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta quinta-feira, 29 de setembro. O mês está chegando ao fim, hein, pessoal? A gente começa essa edição falando sobre o rally de alta que vimos nas bolsas ontem e a realidade que bate na porta dos mercados nesta quinta-feira. Um sonho, um respiro de baleia que os investidores bem conhecem. O que aconteceu? As bolsas caíam na manhã de quarta com toda a aversão ao risco causada pelo cenário global de recessão, inflação alta, queda na confiança do consumidor na Alemanha, escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia e, claro, o pacote de estímulos do Reino Unido, muito mal visto, inclusive, em todo o mundo. Com esse cenário ruim, o Banco da Inglaterra resolveu fazer uma intervenção no mercado de títulos para resgatar a credibilidade. Alguns falam até mesmo que essa intervenção do BOE impediu um momento Lehman Brothers por lá no Reino Unido e acabou salvando vários fundos de pensão de quebrar. O mercado reagiu bem a essa intervenção do Banco da Inglaterra, a Libra se valorizou, o euro também acabou engatando uma alta, as bolsas subiram e o sentimento dos investidores era de que a nuvem que rondava os mercados poderia começar a se dissipar. Mas como eu falei, né, um sonho que acabou não se concretizando. O pacote do Reino Unido segue repercutindo em todo o mundo. Grandes bancos, analistas, estrategistas e até mesmo o Fundo Monetário Internacional têm dito que o pacote é um erro, que vai trazer endividamento para o Reino Unido, que vai abalar a credibilidade fiscal e aumentar ainda mais a inflação, que as consequências de longo prazo vão ser piores do que os benefícios que podem ser trazidos no curto prazo e que o Reino Unido não está se comportando como um país desenvolvido. Alheia a qualquer tipo de crítica, a primeira-ministra Liz Truss defendeu a política fiscal adotada. Hoje, numa entrevista a um pool de jornais, ela disse que a ação decisiva do seu governo vai reduzir a inflação em até 5 pontos percentuais, reduzir também impostos para as pessoas e empresas, fornecer apoio ao aumento das contas de energia e também vai evitar uma desaceleração econômica projetada. E que Liz Truss diz também que está preparada para tomar decisões controversas e difíceis. Agora cedo, o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, falou que pacotes fiscais não devem provocar inflação e eles precisam ser temporários. Luis de Guindos não citou especificamente o Reino Unido ou o pacote desenhado por Liz Truss, mas o recado pareceu claro, justamente alinhado com as percepções de vários analistas internacionais sobre esse pacote de incentivos fiscais de Liz Truss. A defesa do pacote feita por Liz Truss, falando que ele é necessário, batendo na tecla de que está fazendo uma decisão pensando no longo prazo, uma decisão acertada, essa defesa aí não pegou bem para os mercados não, que voltam para o patamar negativo nessa quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui da Europa. DAX na Alemanha cai 1,2%, CAC na França cai 1,17%, FTSE no Reino Unido caindo 0,7%. A gente vê as bolsas europeias aprofundando um pouco as perdas depois daquele respiro de ontem, provocado muito pela intervenção do BOE. Mas hoje as bolsas estão em queda, parece que aquele sonho acabou se dissipando um pouco. Mas, né, nem tudo é espinho, nem tudo é coisa ruim lá na Europa. Uma notícia boa vindo do velho continente, antes da gente continuar aí para esse cenário nebuloso. A IPO da Porsche começou a ser negociada aí hoje. As ações da empresa automotiva, essas ações começaram a ser negociadas hoje na Bolsa de Frankfurt e começaram bem, viu? Operando aí a 84 euros. Isso significa que a empresa está avaliada em 75 bilhões de euros, colocando a marca de automóveis entre as 5 maiores
em valor de mercado. O IPO da Porsche foi uma das maiores ofertas públicas da Europa de todos os tempos. Os investidores aí, diante de todo esse cenário cauteloso, esse cenário de pessimismo, acabou fazendo uma das maiores movimentações de ações dos últimos tempos, IPO da Porsche, colocando no radar a IPO da empresa de automóveis, as ações que começaram a ser negociadas na Bolsa de Frankfurt, na Bolsa da Alemanha. É claro, a gente vai seguir acompanhando, né, o desempenho das ações. Hoje cedo as ações já estavam subindo, estavam num patamar positivo, justamente com esse otimismo aí, procura dos investidores pelas ações da Porsche. Bom, indo para os Estados Unidos agora, o movimento, né, lá nos Estados Unidos acabou sendo igual ao que a gente percebeu na Europa. Pessimismo, otimismo e hoje pessimismo de novo. Analistas têm dito exatamente que a alta de ontem nos mercados não passou justamente do sonho de que a situação pudesse ter encontrado um caminho mais tranquilo. O que não é verdade, porque a inflação segue na porta e os apertos monetários do Fed tendem a ser bastante agressivos. E se Jerome Powell não tem dado pistas nas suas últimas falas, lembrando que ele falou 2 dias seguidos, terça e quarta, falou em eventos, mas nem citou, nem deu sinais de falar sobre política monetária. Praticamente Jerome Powell margeou o assunto, falou de outras coisas e esqueceu a política monetária. Ele não falou sobre decisões ou sinalizações de aumento de juros. Mas se Jerome Powell não fala nada, o trabalho fica com os dirigentes do Fed, os chamados Fed Boys. Eles têm falado dia sim e outro também que o objetivo de trazer a inflação para a meta, e esse é sim o grande objetivo. E isso significa, claro, elevar juros até um patamar contracionista ou até mesmo um pouco mais contracionista para reduzir ali a atividade e trazer a inflação de volta para a meta. Ou seja, enquanto o Fed não visualizar que as recentes altas de juros impactaram na inflação, o mercado não deve ter uma vida fácil. O Fed está de olho aqui no radar da inflação, no radar de todas essas movimentações, e com tanta coisa acontecendo no mundo e também nos Estados Unidos, isso tende a deixar os mercados um pouco mais para baixo nos próximos dias também. O olhar do investidor, só para a gente falar um pouco de agenda de hoje, lá nos Estados Unidos tem a divulgação de mais uma leitura do PIB. O número deve mostrar uma queda de 0,6% na atividade. O dado sai daqui a pouquinho, 9h30 da manhã. A gente vai estar em cima do lance, em cima do dado aí para trazer essa informação, porque com essa redução na projeção do PIB, talvez o Fed comece a vislumbrar essa desaceleração na atividade e talvez, né, dê sinais aí de como que vai ser a política monetária daqui para frente. Enquanto isso, enquanto todo mundo espera o dado da leitura do PIB americano, os futuros por lá seguem em queda num dia de aversão ao risco. Estava dando uma olhada nos números aqui. O futuro do Dow Jones cai 0,5%, futuro do S&P cai 0,7% e a Nasdaq uma queda um pouquinho mais profunda aí, uma queda de 1% nesse momento. Os futuros americanos trabalhando aí num dia de baixa, mais um dia de baixa, claro que depois de toda aquela movimentação de alta de ontem, né? Mas veio de 6 pregões consecutivos praticamente de queda. Ontem aquele respiro, aquele voo de galinha, tentando ali buscar um patamar um pouco mais elevado, tentando dar um ânimo para os investidores, mas hoje vemos as bolsas caindo novamente. Falando um pouco dessa intervenção do Banco da Inglaterra, falando um pouco de todo esse cenário global, a gente vê que toda essa movimentação acabou mexendo com a cotação do dólar, que caiu em relação a várias moedas no mundo todo. Mas no ano, o dólar tem se mostrado muito resiliente. O melhor desempenho é do dólar, como a gente vê aqui nesse gráfico que eu trouxe. Olha só, comparando, né, o dólar com a moeda de vários países desenvolvidos, a gente dá uma olhada aqui, olha só, aqui praticamente o começo de 2022, e aí a gente vê essa boca de jacaré aqui, o dólar desempenhando muito bem, DXY
DXY subindo 22,42%, e aí o dólar canadense caindo 0,8%, o dólar australiano caindo 11,85%, olha o euro, quase 20% de queda, a libra, né, British Pound, caindo 22%, e o ien do Japão caindo 23%, olha só o desempenho do dólar, né? Enquanto muita gente falava aí que o dólar talvez não continuasse com esse protagonismo como sendo essa referência, a gente vê aqui essa boca de jacaré, as moedas de países desenvolvidos caindo, enquanto o dólar só sobe, né? Essa é uma manifestação, ou pelo menos um retrato muito importante aqui de que em tempos de crise, em tempos de incerteza, o dólar segue sendo um refúgio aqui para os investidores, o dólar segue sendo ali o protagonista, né, para proteção dos investidores. Muito bacana esse gráfico aqui. Vindo para o Brasil, a Bolsa andou de lado, mesmo com as altas fortes das bolsas internacionais. O Ibovespa fechou o pregão oscilando 0,07 para cima. Um dia de muitas altas e baixas no Ibovespa. Eu trago aqui no nosso Profit da Nelogica essa movimentação aqui do Ibovespa. Olha só, depois de 3 pregões de baixa, tá certo, reverteu, não teve mais um dia de baixa. Só que olha só esse candle aqui, né? Olha só, bem pequenininho aqui, bem pequenininho essa alta, 0,07%, e um pavio alto, bastante forte para cima, um pavio bastante forte para baixo, mostrando toda essa oscilação do Ibovespa ao longo do pregão de ontem, como eu disse, entre altas e baixas. E o que acabou acontecendo para a Bolsa não ter um desempenho importante como a gente viu nas bolsas internacionais ontem? Eu destaco aqui a questão do petróleo. O petróleo teve uma alta global, principalmente baseado aí em questões de demanda, reunião da OPEP que vai acontecer na semana que vem, questão da Rússia, tem o furacão também nos Estados Unidos que acabou trazendo uma certa apreensão. Tudo isso fez com que os contratos de petróleo subissem forte. Inclusive, hoje o petróleo já está sendo negociado quase $90 de novo. A gente lembra que o Brent chegou ali a operar perto dos $84 o barril. Só que as empresas de petróleo subiram bem, olha só. Prio subiu 2,69, 3R Petroleum subiu 2,85. Só que a Petrobras não foi nesse movimento. A Petrobras não engatou o movimento de alta. E a Petrobras caiu 1,35%. O que aconteceu? Os investidores de Petrobras acabaram ficando um pouco receosos, um pouco pé atrás, com algumas declarações do ex-presidente Lula falando aí sobre uma possível mudança na política de paridade internacional. Ele disse que pretende fazer alguma movimentação nesse sentido para evitar oscilações no preço da gasolina aqui no Brasil. Ele disse que vai conversar com o Congresso, vai conversar com os dirigentes da Petrobras, com todo o conselho administrativo da Petrobras, mas que precisa arrumar um jeito ali de evitar altas muito fortes no preço do combustível, até como jeito de tentar segurar a inflação. E aí, né, os investidores ficaram com um pouco de pé atrás, falou, poxa vida, vai ter algum tipo de intervenção, vai ter algum tipo de movimento ali na Petrobras, e isso é prejudicial para a empresa. Lembrando, né, por que os investidores acabam tomando atitudes desse jeito? Justamente porque as últimas pesquisas trazem o ex-presidente Lula na liderança da corrida presidencial, e se eventualmente o ex-presidente Lula vencer as eleições, ele pode tomar uma atitude relacionada a isso. Embora ele tenha dito que vai conversar com o Congresso e com o Conselho de Administração da Petrobras, tentar até mesmo, de repente, um fundo de estabilização, ainda não se sabe ao certo qual seria a medida tomada pelo ex-presidente Lula caso vença a eleição, mas isso já causa um certo receio do mercado, um pé atrás, uma pulga atrás da orelha, e faz com que a Petrobras aqui, ó, não acompanhe o setor, não acompanhe a alta do petróleo. E aí, né, isso acabou ajudando a Bolsa a não deslanchar, ajudando a Bolsa a não subir juntamente com os mercados internacionais. E a gente viu que a Vale subiu ontem quase 1%, a gente viu várias outras empresas tendo esse movimento de alta, e aí
Com Petrobras, que é o segundo maior peso no Ibovespa, caindo, o Ibovespa segurou as altas aí. E aí eu destaco, né, outros setores, outras empresas. Educação, olha só, Educ subindo aqui 11,38%, a Cogna subindo também, né? Várias empresas do setor educacional subindo ontem também, com algumas situações, né? Também melhora de indicadores, né? E também a expectativa da pesquisa eleitoral. O ex-presidente Lula tem falado aí em voltar com o FIES, voltar com o ProUni, estimular novamente as empresas de educação superior, e isso acabou sempre trazendo melhor aí na percepção para essas empresas que acabaram tendo um desempenho muito ruim ao longo dos últimos tempos, principalmente impactadas por conta da pandemia. E aí a gente destaca também o setor de construção, Cyrela, MRV, aqui Exetec subindo também, empresas do setor de construção subindo, né? Principalmente algumas empresas ligadas mais ao setor de baixa renda, porque o juro DI caindo, né, na curva longa, isso ajuda na perspectiva de um financiamento. E claro, tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto o candidato atual presidente Jair Bolsonaro, têm reforçado suas falas a respeito de moradia popular, Casa Verde Amarela, o programa do governo federal, ou então o Minha Casa Minha Vida, que era do governo, dos governos petistas. Isso acaba trazendo uma percepção de melhor situação aí para as empresas de construção. E aí a gente fala das empresas que caíram, BB Seguridade, né? Esse risco de inflação persistente acaba afetando o desempenho da empresa. Também a empresa teve um desempenho bom nos últimos tempos. A gente pode até colocá-la ali como uma rotação setorial, assim como a gente viu no setor elétrico. A gente vê Energia do Brasil, Energisa, a própria Eletrobras, Taesa caindo, várias empresas do setor elétrico que tem essa perspectiva um pouco mais resiliente, um setor mais de proteção. Quando o mercado está embaixo, alguns investidores acabam fazendo a venda desses ativos para buscar melhores oportunidades, e isso aconteceu com o setor elétrico. Além disso, a gente pode destacar aqui o setor de frigoríficos, né? Projeção menor de demanda, né? Toda essa desaceleração global, risco de recessão, acaba trazendo um certo pessimismo sobre a questão da demanda por carne, a demanda pelas empresas de frigoríficos. Além disso, né, como o dólar caiu um pouco ontem, né, também essas empresas acabaram sendo um pouco afetadas. Quando o dólar sobe, essas empresas que têm uma perspectiva, um perfil um pouco mais exportador, o dólar sobe e elas tendem a performar melhor. Quando o dólar cai, tendem a performar um pouco pior. Mas esse foi um resumo aqui do que a gente viu na Bolsa ontem. A Bolsa que tentou fazer uma movimentação de alta ali, mas segurada pela Petrobras, acabou não conseguindo acompanhar os mercados internacionais. Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, abre o mercado futuro e aí a gente vai conseguir ter uma projeção, uma perspectiva ali de como que vai ser o mercado nessa quinta-feira, já que lá fora as bolsas estão em queda, lá fora os mercados voltaram para esse patamar mais cauteloso de aversão ao risco. Possivelmente vai ser contaminado o Ibovespa, o mercado brasileiro vai acabar sendo contaminado por toda essa percepção de recessão e aversão ao risco. Bom, seguindo falando aqui de Brasil, vamos falar um pouquinho de inflação. Agora há pouco saíram os dados do IGPM, caiu 0,95% em setembro, uma queda maior do que a registrada em agosto, quando o índice caiu 0,7%. Com o resultado, o IGPM acumula alta de 6,61% agora em 2022 e 8,25% nos últimos 12 meses de setembro até setembro do ano passado. Esses os dados do IGPM. O Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação, o RTI, é um documento importante para ver as leituras da autoridade monetária sobre a inflação e tentar traçar os cenários aí dos juros para as próximas reuniões
do Banco Central. Vou ler alguns destaques aqui, alguns highlights. Obviamente, ao longo da nossa programação, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse RTI e trazer, claro, a percepção dos analistas sobre o RTI. Mas o que eu quero destacar para vocês são alguns dos pontos abordados. Olha só. O Banco Central revisou o PIB de 2022 de uma alta de 1,7% para uma alta de 2,7%. O Banco Central diz que o juro neutro, a perspectiva de juro neutro é de 4%. E a projeção do IPCA agora em 2022 é de 5,8%, ou seja, abaixo dos 6%. No ano que vem, 4,6%. E aí, em 2024, a perspectiva é de 2,8%. Só um parênteses aqui, o Banco Central sempre está olhando para 2024 como o horizonte relevante dos juros, justamente porque agora em 2022 e 2023 a expectativa está acima do teto da meta da inflação, ou seja, a ancoragem da expectativa está muito mais alta do que justamente o teto da meta. Também o Banco Central diz que a chance de estourar o teto da meta de inflação esse ano é de 93%, que possivelmente vai acontecer mesmo, já que o teto da meta é 5%. Provavelmente a inflação não vai conseguir chegar nesses patamares. E no ano que vem, a chance de estourar o teto da meta é de 46%. E aí, só para a gente encerrar o último highlight aqui, o Copom está projetando o IPCA de setembro uma deflação de 0,21% e uma inflação, ou seja, uma alta de juros de 0,36% em outubro e de 0,39% em novembro. Esse relatório trimestral aí muito importante para ancorar essas expectativas de inflação e também mostrar aí o que o Banco Central pode fazer nas próximas reuniões, principalmente quando a gente fala de juros. Vai manter flat até quando? Já tem expectativa aí de que no começo, no primeiro semestre do ano que vem, a inflação já começa a cair, embora o Banco Central tenha dado sinalizações aí de que isso só possivelmente aconteceria no segundo semestre do ano que vem. Bom, são 8 horas e 56 minutos. Você que está acompanhando a gente, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Você que está acompanhando a gente aqui no Profit da Nelógica, você que está acompanhando a gente no portal bmcnews.com.br e, claro, você que está acompanhando a gente no nosso canal do YouTube. Siga a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, ajude a gente a bater a meta. A gente já conseguiu chegar em mais de 390 mil inscritos. Tá faltando pouco, só 10 mil aí para a nossa meta de 400 mil inscritos. Ajude a gente a conquistar mais esse objetivo. A gente que sempre traz informação de qualidade e análises aqui para vocês fazerem ótimos negócios ao longo do seu dia. Bom, recado dado, eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente bate um papo sobre o setor financeiro com o Renan Manda, que é chefe de análise do setor financeiro da XP. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode!
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, Morning News aqui na BMC, trazendo os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado nessa quinta-feira e fazer ótimos negócios ao longo do dia. Nós vamos conversar agora com o Renan Manda, analista-chefe do setor financeiro da XP, já está aqui conosco. Renan, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News, prazer falar contigo, bom dia. Bom dia, pessoal, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer é nosso, a gente agradece aí o seu tempo. Renan, seguinte, estamos a 2 pregões praticamente ali da eleição e isso acaba movimentando expectativas, acaba movimentando também a visão do investidor para vários temas. O setor financeiro acaba não ficando de lado justamente porque o investidor quer saber o que vai acontecer para poder tomar algum tipo de decisão. Queria saber de você o seguinte, você acredita que nesses dias pré e pós-eleições, esse cenário da corrida eleitoral pode fazer algum tipo de movimento importante nessas empresas, nesse setor financeiro? E como que você está projetando, né, o que vai acontecer depois da eleição para esse setor, independentemente de quem vença, se você vê algum tipo de movimentação para o setor logo após a eleição? Esse é um bom ponto, né? A questão de eventos macro, né, seja político local, global, isso sempre tem algum impacto aqui, né, para o nosso mercado, e especificamente falando aqui dos bancos, a gente tem um exemplo que talvez seja até o mais exposto a esse tipo de notícia, que no caso o Banco do Brasil, né, por ser um banco estatal, então ele acaba tendo um comportamento que muitas vezes é relacionado não à operação e sim a esses eventos que podem trazer mais volatilidade para o papel, né? Então isso até é algo que a gente leva em conta e eu espero sim que tenha mais volatilidade aí, quanto mais a gente se aproxima aí do primeiro até o segundo turno, né, ou pelo menos até a gente ter uma visão mais concreta do resultado, porque os investidores acabam tendo que planejar, entender, fazer os cenários, né, do que pode acontecer para aquela empresa nos próximos anos, e para isso ter esse pano de fundo político ajuda bastante, né? Então acaba sendo fundamental e muitas vezes para você evitar o risco, né, de você fazer um planejamento equivocado ali, muitos investidores acabam optando por reduzir a exposição, né, a esse tipo de papel e eventualmente esperar para ver, depois que sai o resultado, repensa o caso, se for voltar para a posição e tudo mais. Então, acho que, de fato, tem um efeito aqui que pode trazer mais volatilidade nos próximos dias, ou até próximas semanas, né? Mas que, passada a eleição, isso tende a se amenizar e até para os outros papéis, né, que não são estatais, dos bancos privados, e que acabam, de certa forma, sendo impactados, porque essa questão de planejamento afeta todo mundo, né? Então não é só diretamente as estatais, afeta de certo modo um pouco menos, mas tem algum impacto, e aí passado esse período de incerteza, né, os investidores acabam tendo um pouco mais de conforto em traçar cenários e voltar para montar posição, ou dependendo do resultado, acabar repensando a estratégia, ver se ele vai para um papel mais defensivo, um papel mais de crescimento, ou mais cíclico, né? Ô, Renan, a minha pergunta próxima, na verdade, era muito baseado nessa resposta que você falou. Você falou de bancos privados, você falou do Banco do Brasil. A questão de serem, né, privados e público nesse sentido, acaba tendo algum tipo de diferença ou algum tipo de fator muito distante na fase de avaliação do investidor nesse cenário
pós-eleitoral, eu falo na questão de desempenho da empresa, eu falo na questão do próprio operacional da empresa, por estar sujeito ou não de alguma situação macro, né, ou como algum tipo de interferência, ou um programa do governo que estimule algum tipo de questão dentro dos bancos. Na parte de análise, que é mais a sua praia aí, tem algum tipo de diferença primordial ou muito importante na hora de olhar para esses dois setores, né? O privado e o público no setor dos bancos? Sem dúvida, a gente tem que levar isso em consideração, né? Então, assim, por ser um banco público, ele está mais sujeito a interferências, né? Não que necessariamente vá ocorrer tal, mas isso tem que ser levado em conta, né? Então, dependendo da estatal, pode ter um pouco mais, um pouco menos, né? No caso do Banco do Brasil, ele tem uma gestão, né, a diretoria, toda a estrutura do banco é muito bem estruturada e feita de uma gestão muito mais próxima a um banco privado do que a um público, né? Então ele tem rentabilidade boa, ele veio recuperando aí ao longo dos últimos trimestres. Atualmente ele está com uma performance operacional muito boa em termos de carteira, de inadimplência, né? Então tudo isso acaba sendo levado em conta, né? Em alguns casos, alguns bancos têm algum direcionamento, né? Digamos, uma vocação, seja mais para crédito imobiliário, seja mais para financiamento para crédito rural, enfim. Então, tudo isso a gente tem que traçar para entender esse perfil da instituição, né, e de que, de certa forma, ele pode ser impactado, né, dependendo do cenário, né. Então, isso, de fato, a gente leva em conta, mas também tem que avaliar não só se ela é ou não estatal, mas o histórico. Então, assim, como que a estrutura de tomada de decisão do conselho, da diretoria é feita, se ela de certa forma, existem processos que blindam, né, alguma interferência um pouco mais severa e tal. Então, entender como que é feito a tomada de decisão lá dentro e digamos, as camadas de proteção que tem ali dentro, isso ajuda bastante, né, a ter um conforto em relação à alocação de capital do banco, né. Você comentou a questão de histórico, né? E falando bastante de Banco do Brasil, a gente tem visto que o banco tem melhorado o seu desempenho nos últimos trimestres, inclusive o lucro do Banco do Brasil no último trimestre foi o melhor entre todos os grandes bancos aqui do Brasil, né? Superando até mesmo os privados. Isso já começa a criar uma expectativa nos investidores de que o banco pode estar com um operacional melhor, pode estar trazendo melhores resultados nos próximos trimestres, inclusive aumentar os dividendos, uma coisa que o brasileiro gosta bastante. O Banco do Brasil tem distribuído bastante dividendo. Você tem essa percepção, Renan, também, de que o banco está um pouco mais alinhado ali, um pouco com o operacional rodando melhor assim do que os outros bancos? E está descontado, pode aumentar dividendo? Como que está a sua percepção para o Banco do Brasil, já projetando os próximos trimestres? Sim, acho que do lado da parte operacional ele está indo muito bem, né? Então esse resultado aí acaba sendo né, o ponto final ali de uma série de fatores, seja da tomada de decisão ali do risco, né, de como que ele vai conceder o crédito, a que taxa e tudo mais. E aí quando a gente olha esses indicadores da carteira, está indo muito bem. Então a carteira está crescendo bastante, né, um crescimento muito forte, isso acaba puxando também resultado, e com inadimplência bem controlada. Ele tem hoje a menor inadimplência do setor, até porque a carteira, o mix da carteira de crédito dele tem um risco relativamente baixo, né? Ele tem hoje uma parte da carteira considerável que é de crédito rural, que hoje está com uma inadimplência muito baixa, né, menos de 1%, e outra parte que é consignado, né, principalmente funcionário público, que também tem um risco baixo. Então isso acaba ajudando bastante, porque você tem um crescimento grande, com risco controlado, e isso vem puxando o resultado aqui nos últimos trimestres e melhorando a rentabilidade, né, da companhia, e isso acaba virando uma cascata que vai virando dividendo, né. Então ela já tem o payout aprovado de 40% para esse ano, e dado esse ritmo
né, de melhora aqui da parte financeira, nos próximos trimestres, acho que sim, a gente vai continuar tendo bons resultados aqui para frente, e até porque, tirando essa parte de volatilidade das ações e tudo mais, quando a gente olha só do operacional e do resultado, né, os resultados têm sido muito fortes, acho que até algum destaque aqui no setor, né, então é algo que a gente olha de perto e de fato a gente gosta bastante de como está sendo tocado isso, e entendendo não só a tendência de resultado, mas as melhorias internas que eles vêm fazendo, investimento em tecnologia, em melhorar processos, né, então tudo isso acaba tendo um resultado na margem, né, contribuindo positivamente, e é o que a gente está vendo aqui, né, no balanço, aqui no resultado do Banco do Brasil nos últimos trimestres, tá? Então acho que de fato isso tende a continuar, pelo menos aqui no curto, médio prazo. Certo. Olhando para os privados, né? Muita gente reclama de Itaú, Bradesco, que Santander nem tanto porque distribui bastante dividendo, mas muita gente reclama de Itaú e Bradesco, que poderia incrementar um pouco essa perspectiva, essa distribuição, né, do lucro para os seus acionistas. Isso está numa visão de vocês aí para os próximos tempos, Renan? Ou essa política, né, de segurar um pouco, de fazer esse remanejamento do lucro do banco mais internamente ali, isso deve ser mantido para os próximos trimestres também, principalmente em Bradesco e Itaú? Eu acho que sim, isso tende a ter algum direcionamento interno ali, porque em parte desse uso dos lucros, né, da companhia acabam sendo reinvestidos em tecnologia, em novos desenvolvimentos, e pensando que são instituições muito grandes, né, então o que desde que começou a pandemia, isso acabou sendo ficando bastante em destaque, que é em relação a avanços tecnológicos ali para melhorar processos, para você não precisar, às vezes, ir na agência para fazer algum procedimento, ou conseguir fazer isso de forma mais fluida pelo site, pelo aplicativo e tal. Então, todo esse tipo de investimento acaba sendo foco no curto prazo para tentar melhorar a eficiência do banco, né, e manter até um pouco a competitividade versus até as próprias fintechs que vêm trazendo, né, um viés de tecnologia muito forte, né. Então, acho que tem, sim, algum direcionamento para isso, alguns casos específicos você pode ter algum uso para capital em relação a aquisições, algum tipo de plano estratégico um pouco diferente, né? Então, por isso eles tendem a distribuir um pouco menos, mas também acaba para focar um pouco mais no crescimento ali da operação e modernização dos processos, tá? Então, acho que tende a ter um pouco esse viés de dividendo um pouquinho menor versus o Banco do Brasil, né, que hoje está com uma carteira até super controlada, então essa rentabilidade boa da carteira acaba servindo de combustível ali para o dividendo mais robusto, né? Então acho que de fato tende a ser, de certa forma, direcionado internamente, mas assim, grande parte do lucro continua sendo, não é que o dividendo vai cair bastante ou qualquer coisa assim, né? A distribuição continua do jeito que está, é mais o perfil de cada um deles, de como eles alocam, direcionam esse excedente dos lucros ali, né? E foi interessante você comentar, né, a questão de aquisição, investimento em tecnologia, porque até pouco tempo atrás muito se falava sobre a ascensão das fintechs, né, que poderia tirar um pouco da competitividade dos grandes bancos, poderia tirar inclusive fatia de participação de mercado, de lucro, enfim. E a gente viu que num cenário um pouco mais desafiador, as fintechs acabaram tendo uma queda ali nesse ímpeto e os bancões voltando a ser ali o porto seguro no setor financeiro, inclusive com alguns fazendo aquisições muito estratégicas, né? A gente lembra a questão da Avenue pelo Itaú, o Bradesco também fazendo movimentações para trazer um pouco mais de proximidade com esse público que precisa de uma fintech ou que gosta, né, desse perfil, a geração mais nova principalmente. Esses movimentos, né, Renan, de fazer um investimento em tecnologia, de ajudar o investidor a fazer investimento no exterior, nesse cenário mais recessivo que a gente está passando, isso aí, olhando para o futuro, vai agregar muito valor e até mesmo colocar de novo os bancões nesse jogo das fintechs, escanteando um pouco essas fintechs que vinham com um ímpeto muito forte?
Eu acho que sim, isso melhora, de certa forma, a competitividade deles, né, porque o que aconteceu um pouco foi uma série de fatores, né, então no passado recente, como você mencionou, existia toda essa discussão de as fintechs roubando o mercado, crescendo bastante e tudo mais, só que a gente entrou num período que crescimento acabou sendo postergado, né, seja por eventos macro lá fora, seja por eventos locais, né, então essa deterioração um pouco no cenário de crescimento no curto prazo, inflação mais alta e tal, isso acaba reduzindo o apetite por empresas de crescimento alto, né, que necessitam de bastante capital e tal, no caso as fintechs, o custo de capital delas ficou muito mais caro e o apetite pelo risco também reduziu. Né? Então, é um cenário em que o crescimento delas tende a ser um pouco mais ameno no curto prazo, e isso abriu espaço para os bancos que já vinham iniciando esse processo de investimento em tecnologia e reestruturar os processos, deu um pouco mais de tempo para eles conseguirem avançar nisso. Então, acabou que esse gap de tecnologia entre os dois foi gradualmente reduzindo, não que eles tenham a mesma eficiência, a mesma velocidade de tomada de decisão, mas já é um passo, né, que reduz um pouco esse gap e do outro lado, o crescimento, né, que as fintechs necessitam desse crescimento forte para maturar a operação, acaba sendo jogando um pouco mais para frente, então também dificulta um pouco do lado delas. Em cima disso também tem a questão de regulação, então o Banco Central também está de olho nisso e para não criar distorções, né, assimetrias regulatórias ali, então acho que tudo isso vira um quebra-cabeça ali que melhora de certa forma, né, a perspectiva competitiva aqui dos grandes bancos, pelo menos para os próximos anos, e aí, de certa forma, aumenta um pouco a atratividade deles, porque são bancos que, quando a gente fala em crescimento, o banco ele já tem uma estrutura madura, né? Então não é que ele vai crescer 20%, 30%, 40% na base de clientes ao ano, enfim, não é a base o case não é esse, né? Ele já tem uma estrutura super consolidada, eles já são dominantes, e é muito mais trabalhar a alocação de capital, melhorar a eficiência, que é exatamente o que eles estão fazendo. Né? Então eles estão olhando para novas oportunidades, então olhar mercado externo, né, e poder investir lá fora, trazer algumas das tecnologias que as próprias fintechs trouxeram para a mesa e começar a desenvolver dentro de casa, em alguns casos até fazer parcerias com fintechs que têm alguns produtos interessantes que às vezes necessitam, né, de algum capital adicional e fazer com que o próprio banco se beneficie dessa onda tecnológica, né? Então, acho que sim, os bancos tendem a ter uma atratividade, né, de certa forma, uma competitividade melhor, né, versus o que a gente via para o setor nos anos passados, né? Ô Renan, minha última pergunta aqui para você vai ser uma pergunta que o pessoal sempre gosta aqui, nossa audiência, quando a gente fala de oportunidades que acabam se abrindo aí, pelo menos na percepção aí de vocês. A gente, quando fala de setor financeiro, fala dos bancões, né? E aí a gente tem aquela dicotomia do público e do privado, ou das fintechs. Mas tem bancos médios, bancos pequenos também aí na nossa bolsa que acabam tendo, ou de repente abrindo alguma oportunidade para os investidores. Nesse cenário que a gente está comentando, de eleição, de recessão global, um cenário um pouco mais desafiador para todo mundo e não de fora o setor financeiro, você vê oportunidades em todos esses segmentos? Você vê oportunidades mais nos grandes, médios, pequenos? Como que está a sua percepção para um curto, médio prazo aí de investimentos no setor financeiro? O que você pode falar para a gente a esse respeito? Qual segmento do setor financeiro, grande, médio, pequeno, o que você acha mais interessante nesse momento? Eu acho que assim, os grandes bancos acabam tendo uma perspectiva bem favorável, né? Porque quando a gente leva em consideração esse cenário que a gente falou, né, de um macro um pouco mais desafiador, um crescimento um pouco mais ameno no curto prazo, isso tende a favorecer empresas que dependem menos desse crescimento e têm uma estrutura já, digamos, mais madura e mais rentável, que é o caso dos bancões, né? Então hoje, o que a gente vê como grande pauta aqui no setor financeiro é o crescimento da concessão do crédito, que vem muito forte, né, e isso, em grande parte, é capturado pelos grandes bancos. Eles são os que têm
em grande parte, o capital necessário para fazer investimentos em tecnologia e ter todo esse tipo de melhoria, né? E conseguir trazer, manter essa rentabilidade, em alguns casos até melhorar a rentabilidade no curto prazo. Então você acaba tendo uma alternativa em que é um investimento do lado operacional, né, relativamente defensivo, né, que gera bastante caixa, paga bastante dividendo, né, e está, de certa forma, protegido de algum evento vamos supor, uma eventual recessão ou um período de juros elevado por um período um pouco mais longo, né. Então, assim, vamos pensar que levando em consideração aqui estimativas, né, o consenso de mercado para juros, que começa a cair ao longo do ano que vem, mas se isso se estender, né, então pode cair, mas pode cair um pouco mais devagar. Então, uma estratégia um pouco mais protegida, eu acho que faz sentido. E quando a gente olha o valuation dos bancos, também está bastante descontado, né? Você, comparando com o histórico ali, até outros segmentos, está um valuation bem atrativo. Então, eu acho que em termos de oportunidade hoje, acaba sendo para os papéis que são de menor risco e que tem um preço relativamente descontado e que te dá um pouco de colchão, né, além do lado operacional, né? Então, quando a gente mencionou agora há pouco, né, Banco do Brasil com uma carteira defensiva, então imagina que você tem um segmento que é mais defensivo, com uma carteira mais defensiva e um múltiplo, né, um valuation super descontado. Tudo isso acaba sendo favorável para o papel. No caso do Banco do Brasil, tem especificamente o evento macro aqui de eleição, que aí isso perdura para as próximas semanas, mas vale a pena ficar no radar, né? Então, para evitar, às vezes, essa volatilidade política de curto prazo, tem outros casos, né? A gente, por exemplo, gosta bastante aqui de Itaú também, então, que continua tendo uma operação super eficiente, né? Tem uma rentabilidade muito boa, então, isso tudo a gente leva em consideração e acho que dentro desse mix de subsegmentos aqui do setor financeiro, acaba sendo, no curto prazo aqui, que a gente vê mais oportunidades. Maravilha. Renan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes, ótima quinta-feira para você. Um abraço. Com certeza, obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Renan Manda, analista-chefe do setor financeiro da XP, um papo bastante interessante aqui sobre setor financeiro. Inclusive, deixa eu trazer aqui, já que a gente está falando do setor financeiro, destaquei aqui, hein? Ó, captei a mensagem do Renan aqui, falando de Banco do Brasil e Itaú, uma tempestade perfeita, digamos assim. Ele falou operacional bom, ele falou também de um cenário bom, né, para o Banco do Brasil, e valuation muito descontado também, possibilidade de crescimento de dividendos. E aí a gente coloca no anual aqui, né, desde o comecinho do ano, olha só o desempenho do Banco do Brasil. Subiu 43,5%, o Itaú subindo 33%, o Itub 4, né, ação preferencial, a ação ordinária subiu 23%. Também o BPAC, Banco BTG Pactual, subindo 20,34% no ano, e o Bradescão da Massa, subindo 14,25%, as ações preferenciais, as ações ordinárias subindo 11,29%. Olha o Santander subindo menos, né, do que os pares aí privados, subindo 6%, o Sambi 3%, e o Sambi 11, as units são as mais negociadas, que tem mais liquidez e tudo mais, que o povo mais gosta, 5,62%. Quem cai no ano, Banco Pan, caindo 35,84%. Essa é a situação, esse é o cenário do setor financeiro, setor bancário na Bolsa nesse ano. Bom, 9h22, você que está acompanhando a gente aqui, continua com a gente, eu vou para um rápido intervalo, na volta eu trago mais notícia de Europa, notícia geopolítica e, claro, notícia de Brasília com a Kelly Cali. Fica com a gente, eu volto já já. PMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq,
e S&P 500, e commodities, como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta, Morning News aqui com os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado nessa quinta-feira e fazer ótimos negócios. Nós estamos aqui ao vivo com a programação na BMC News, são 9 horas e 25 minutos agora. Acabou de sair, inclusive, um dado importante sobre a inflação lá na Alemanha. É um dado esperado e um dado que se esperava também vir bastante forte, um dado alto de inflação na Alemanha. E acabou ficando aí acima do esperado, chegando a 10% a inflação na Alemanha em setembro. O índice de preços ao consumidor ficou aí 10% acima da comparação anual e ficando acima do esperado. Em agosto, esse índice estava em 7,9%, de acordo com os dados do Escritório Federal de Estatística da Alemanha, divulgado agora há pouco. A expectativa do mercado era uma inflação na comparação anual de 9,4%, e aí acabou ficando em 10%. No mês de setembro, a inflação variou quase 2%, 1,9%, uma inflação bastante acelerada. Inclusive, essa questão da inflação na Alemanha era bastante esperada, né? Porque a Europa está nessa perspectiva de uma pressão inflacionária bastante forte. Isso acabou trazendo também um pouco de consequência para os mercados, né? Acabaram aprofundando um pouquinho as quedas nos mercados europeus. DAX na Alemanha agora caiu 1,3%, CAC na França 1,16% e FTSE no Reino Unido caindo 0,91%. E essa questão, né, da Alemanha acaba sendo bastante importante para a gente monitorar. A Alemanha, a maior economia da Europa, e com uma inflação forte, pode começar a impactar também os outros países e também fazer algum tipo de movimentação ali para o Banco Central Europeu, Christine Lagarde, quando vê essa movimentação, essa inflação bastante elevada na Alemanha, também pode começar a ter um pouco mais de dureza, digamos assim, quando se fala em elevação de juros. E aí a gente fala, né, da questão da Alemanha. Agora cedo, o chanceler alemão falou, tanto o chanceler alemão quanto o ministro da Economia da Alemanha falaram sobre a situação do país, né? O chanceler Olaf Scholz falou que o Nord Stream danificado, o que significa? Significa que não vai ter gás para a Alemanha num futuro próximo. Eles bastante de olho, né? Bastante atentos àquela explosão, né? Aquela danificação que aconteceu no Nord Stream, que é o gasoduto, né, que leva óleo e leva gás também
né, oleoduto e gasoduto, né, que leva o gás da Rússia para a Alemanha e outros países da Europa. E aí o Olaf Scholz falando que esse problema aí persistindo, provavelmente não vai ter gás para a Alemanha. A Alemanha que tem um estoque de gás para conseguir ultrapassar o inverno, né? Mas olhando para frente, se utiliza o estoque de gás, o que acontece? Depois não tem mais o gás para repor o estoque. E aí, o ministro da Economia falou que uma crise de energia na Alemanha ameaça crescer, espiralar numa crise social e econômica. Esse é o medo da Alemanha, que toda essa crise vire aí uma crise social e uma crise econômica também. É uma questão bastante importante. Se houver algum tipo de convulsão social, isso pode trazer consequências muito ruins para a economia europeia e também para a zona do euro como um todo. E o ministro da Economia da Alemanha finaliza falando que estamos numa guerra de energia com a Rússia e que isso precisa ser resolvido em breve. Bom, 9h29, acabamos aqui com as notícias de Alemanha, vamos voltar para o Brasil, vamos voltar e vamos falar com a Kelly Ecali, que já está aqui conosco. Vamos falar, né, sobre aquela visita que o TSE promoveu na sala de totalização de votos. E logo depois, né, Kelly, de uma visita a essa sala do TSE, o PL diz que servidores da Justiça Eleitoral podem adulterar o resultado das eleições e que o sistema não é seguro. Claro, o TSE respondeu rapidamente a essa manifestação do PL. Kelly, muito bom dia para você, seja bem-vinda. Como que foi, né, essa questão visita, manifestação do PL e rebate, né, ou do TSE? Conta pra gente. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente quinta-feira aqui no Morning, né? Nunca mais eu esqueço, né? Sempre que eu olho para ti, eu lembro da nossa conversa no WhatsApp. Kelly, eu falei, meu Deus, é o Morning. Então, Fê, ontem de manhã, a gente até noticiou isso à tarde, né? Na verdade, a gente noticiou no começo da semana e trouxe aí a repercussão depois que o encontro aconteceu. De manhã, o TSE recebeu algumas autoridades políticas para apresentar essa sala da totalização dos votos. O que é essa sala? É uma sala de vidro dentro do TSE, onde ficam concentrados ali os servidores e os equipamentos que vão fazer essa totalização de votos, né? O que é, Kelly, a totalização de votos? É aquele núcleo ali, essa sala de totalização de votos. Então, é aquele núcleo em que servidores ali da Justiça Eleitoral e, claro, né, ali os chefes da Justiça Eleitoral, né, ficam concentrados para receber dos tribunais regionais eleitorais, né, os resultados de boletins parciais. Então, nada mais é que o local que tem ali toda a sistemática computacional, enfim, que recebe esses boletins e que faz a totalização de votos para anunciar os resultados, né? A gente sabe que tem ali o aplicativo da Justiça Eleitoral que a gente acompanha, tem o site, é tudo feito em tempo real. Então, de manhã, houve esse encontro aí, foram convidados os candidatos a presidente, né, a vice-presidente, representantes de partidos políticos, enfim, várias autoridades foram convidadas para conhecer essa sala. Inclusive, o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, disse que era mais uma demonstração de transparência da Justiça Eleitoral em torno ali de toda essa desconfiança que se levantou do processo eleitoral, da apuração dos votos, enfim. Logo, chamou a atenção esse documento do PL. Por quê, Kelly? Porque logo depois da cerimônia, o Valdemar Costa Neto, que é presidente nacional do PL, ele declarou que não havia nenhuma sala escura em torno dessa contagem de votos. E ele fez essa declaração em referência a falas já ocorridas do presidente Jair Bolsonaro em outras circunstâncias, insinuando ali que a sala de totalização dos votos era uma sala a que ninguém tinha acesso, era uma sala escura, meio que naquele jogo de palavras ali jogando, né, colocando aí uma desconfiança em torno do processo eleitoral e, sobretudo, da apuração. Então, o Valdemar Costa Neto, ele fez essa afirmação em cima da afirmação do presidente Jair Bolsonaro, e aí chamou a atenção, né, ficou aquela coisa de, não, acho que agora tá tudo certo, né.
E aí, mais tarde, horas depois, o Partido Liberal, né, ao qual se filiou o presidente Jair Bolsonaro, emitiu aí um documento sem nenhuma assinatura, tá? Emitiu um documento dizendo, entre outros argumentos, que os próprios servidores da Justiça Eleitoral teriam acesso a adulterar aí o resultado das urnas, né? No momento em que o PL jogou aí esse documento, né, publicizou esse documento, não houve nenhuma manifestação da Justiça Eleitoral, ao que veio depois por meio de nota, né? O presidente aí do TSE, ele disse que são diversos os elementos fraudulentos jogados aí, colocados nesse documento, da coisa fofinha. Só para contextualizar, a gente tem criança passando aqui, porque eles fazem sempre visitas aqui para crianças, né, também para turistas, enfim, aí tem criança passando aqui e vendo a gente ao vivo, muito fofinha, passou dando tchau aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Só para a gente falar dessa manifestação do TSE, o Alexandre de Moraes disse, então, o nome do documento é resultado da auditoria de conformidade do PL no TSE. Esse é o nome do documento do PL, tá? Então, o Alexandre de Moraes disse que diversos dos elementos fraudulentos citados no documento são objetos de investigação do inquérito das fake news, um dos inquéritos, né, que tem um que corre em torno ali das urnas eletrônicas, né, das urnas eleitorais. Então, fez essa manifestação, subiu o tom, claro, ficou todo um mal-estar, porque chamou ali, né, os partidos, os presidentes partidários, representantes partidários, para participar. Houve essa manifestação do Valdemar Costa Neto e horas depois o partido solta, sem nenhum tipo de assinatura, ou seja, ninguém para pagar a conta, né, para assumir o peso e pagar a conta, esse documento, né. Então, fez com que o TSE subisse o tom. Eu tenho até uma apuração, Fê, mas eu vou deixar para o News, sobre como é que o STF está se preparando para domingo, tá? Vou deixar para conversar com a Isa e com a Paula daqui a pouquinho, logo mais, você que está acompanhando a gente, se quiser saber como é que estão ali nos bastidores do TSF essas organizações para domingo, tá? Mas fato é, então, que horas depois da apresentação, né, segundo o Alexandre de Moraes, mais uma sinalização de transparência em torno ali do processo eleitoral e também de falas do próprio Valdemar Costa Neto, insinuando e, na verdade, afirmando que não há do que se desconfiar. Sai, então, um documento do PL, que foi rechaçado pelo TSE, afirmando que servidores da Justiça Eleitoral têm ali como, do ponto de vista tecnológico, né, adulterar o resultado das urnas eletrônicas. Lembrando, as eleições ocorrem domingo, faltam 3 dias, muita tensão ainda deve acontecer daqui para lá em torno dessa votação de domingo, viu, Fê? Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações. Valeu pelas notícias. Pois é, até domingo muita coisa pode acontecer e claro que a gente fica de olho por aqui. Bom trabalho para você. Manda um alô para as criancinhas aí, fala que estamos contando com elas. Vou passar por eles ali. Vou passar por... Olha, a gente só tem vocês, viu? Pelo amor de Deus, não errem, foquem. Vou falar para elas ali, pode deixar. Valeu, Kelly. Beijo, Fê, tchau. Até mais. É isso aí, Kelly Cali, direto de Brasília, já falando com os pequenos ali. É isso aí, tem que se interessar por política desde pequeno para tomar boas atitudes e, claro, colocar o Brasil aí nos eixos. Bom, seguinte, antes de eu encerrar, são 9 horas e 36 minutos, um dado bastante importante, dados muito importantes, inclusive, que acabaram de sair lá nos Estados Unidos. Eu trago até aqui, ó, olha só, a arte da Active Trades aqui, que acabou de mandar aqui pra gente. É o seguinte, a gente tem informações dos Estados Unidos que é o PCE. PCE é aquela inflação, né? É um dado muito importante da inflação que inclusive o Federal Reserve utiliza nas suas projeções, naquelas suas análises, na sua argumentação para poder tomar decisão de política monetária, de aumento de juros, e o Fed quer trazer a inflação para a meta de 2%. Geralmente a meta do Fed de 2% é o núcleo do PCE. E na leitura que foi divulgada agora há pouco, a expectativa do PCE era de 7,1% de inflação e veio 7,5%, acelerado, portanto. A expectativa do núcleo do PCE era 4,4% e veio 5,6%. O núcleo, só para a gente deixar claro aqui, tira combustível, tira alimentação, tira alguns itens ali que já são mais pressionados, mas mesmo assim bastante pressionados, 5,6% o núcleo do PCE. O Fed quer trazer esse dado aqui para 2%. Ou seja, o que será que vai acontecer daqui para frente? Fed vai ter que ser mais duro, vai ter que ser mais hawkish, vai ter que contrair mais a economia para conseguir trazer
expectativa aqui para os 2%. E aí, contribuindo com isso, seguro-desemprego. Nessa semana, a expectativa era um pedido de 215 mil pedidos de seguro-desemprego, auxílio-desemprego, veio 193, ou seja, mostrando que o emprego lá nos Estados Unidos segue forte, as pessoas não estão sendo demitidas, o que acaba sendo bom para a economia, mas muito ruim para a inflação, que mais gente trabalhando sobe a inflação, pelo menos essa é a análise dos economistas. E outro dado bastante importante, PIB trimestral nos Estados Unidos, expectativa menos 0,6%, realidade menos 0,6%, em linha com as estimativas. Agora, a questão é sobre isso aqui. A questão é PCI, núcleo do PCI e os próximos passos aí do Federal Reserve em relação à política monetária, todo mundo querendo saber o que vai acontecer. E consequência disso aqui que a Active Trades mandou pra gente e que saíram os dados, as bolsas, os futuros americanos aprofundando queda, os futuros americanos sofrendo nessa quinta-feira. O futuro do Dow Jones cai 1,08%, o futuro do S&P cai 1,35% e o futuro da Nasdaq caindo 1,65%, agora às 9 horas e 39 minutos. Amigos, o mercado está pé atrás, cauteloso e com aversão ao risco, principalmente depois desses dados que vimos sair aqui nos Estados Unidos. É isso, pessoal. A gente vai continuar, obviamente, de olho nesses dados e também de olho nas análises que todo mundo vai fazer, né? Nossos comentaristas, os nossos convidados aqui, a análise que eles vão fazer sobre esses dados para saber, né, como que vai reagir e se o Fed vai dar alguma sinalização do que vai fazer. Provavelmente vem mais fala hawkish aí, vem mais falcão pela frente. 9 horas e 39 minutos, eu vou ficando por aqui. Você fica agora com o BMC News, Paula Moraes, todo o nosso time, repercutindo os principais destaques dessa quinta-feira. Então, ótima quinta para vocês, bons negócios. Eu volto amanhã a partir das 8h30 da manhã. Forte abraço, tchau, tchau.